Fala galerinha, nosso segundo vídeo sobre o mini curso de switches. No vídeo de hoje nós vamos ver aonde que eu baixo a firmware e patch do meu equipamento, como é que eu obtenho esses arquivos e como que eu faço a atualização. A gente vai ver duas formas de atualizar o equipamento, tanto pela interface gráfica quanto pela interface terminal. Vamos nessa? Roda a vinheta. Então pessoal, nós já temos o computador e o switch conectados na mesma rede, então já tem comunicação entre eles. Caso você não tenha visto como que faz esse primeiro acesso, essa configuração para ter comunicação entre eles, nós fizemos no primeiro vídeo do mini curso, então pode clicar no cantinho da tela que tem o link para ver a primeira aula, caso você tenha perdido. E vamos para a parte prática de atualização de firmware e patch. Primeiramente, aonde que eu baixo esses arquivos, aonde que eu tenho eles disponíveis para download? Existem duas formas para clientes da FiberX. No próprio site da Huawei, você vai se registrar no site da Huawei, vai registrar seu equipamento lá, vai solicitar acesso. Então, no final desse processo, você vai ter a possibilidade de baixar firmwares e patches lá. Nós, como partners, nós temos um acesso antecipado, nós temos um acesso mais prático a esses arquivos. E pensando em facilitar o seu dia a dia, nós disponibilizamos eles no nosso saque. Então, você cliente FiberX não precisa fazer todo esse processo no site da Huawei, você pode acessar o nosso saque e baixar os arquivos de uma forma bem facilitada. Então aqui na tela a gente já tem a tela de login do saque, a gente pode, se você já tem a conta é só acessar com o login e senha que você já criou, e se você não tiver, tem o botão de registre-se. O passo a passo de como se registrar, o que tem no saque, como utilizar o saque, nós temos um vídeo de apresentação que já foi lançado aqui no canal, então pode clicar no link ali do lado que vai ter todo esse vídeo de descrição do saque que a gente não vai mostrar tudo nesse vídeo. Então vou fazer o login com o meu próprio usuário. O menu que tem a parte de firmwares, patches, manuais, MIBs e tudo mais é o menu Downloads. Então vou clicar no menu Downloads. Antes da gente ver da firmware e patch, eu quero mostrar para vocês esse ícone de um belezinho, um toma like aí, que é a versão estável recomendada. Então, o fabricante tem uma versão estável recomendada que é indicada para uso em ambientes de produção. Essas firmwares nós indicamos através desse ícone aqui no saque. Então, utilize em ambiente de produção essas firmwares que tem esse ícone ali do lado, que é a versão estável recomendada. Aqui vai mostrar todos os equipamentos adquiridos conosco. Então, se você comprou o 6730, né, 40, né, 8000, vai aparecer todos esses equipamentos para vocês. Então, do 6730H, que é a versão desse equipamento, nós temos três firmwares. Nós temos a C10 SPC500, lançada agora em 2021, porém, vejam que ela não tem o ícone de versão estável, então ela não é a versão recomendada para ambientes de produção, não utilizem ela para ambientes de produção. Da versão R19 nós temos duas aqui, elas são bem parecidas e naquela olhadinha rápida às vezes você não percebe a diferença, mas indo da esquerda para a direita nós vemos que aqui no C10 e C00 é diferente, então são firmwares diferentes. Essa C00 é a versão que está instalada no switch que a gente viu na primeira aula, no primeiro vídeo. Então, a gente vai ter que fazer o upgrade para a versão C10 SPC500, que é a versão estável recomendada. Abrindo essa firmware, nós vamos ter vários arquivos aqui. A parte de MIB está aqui, o próprio firmware está aqui com esse ícone azul. E nós temos PDFs com o Upgrade Guide, mostrando como fazer essa atualização. Temos o Release Notes, que mostra o que tem de novo nessa versão, caso você queira ver o que foi alterado da versão anterior para essa. Vai estar tudo descrito nesse PDF, que é da própria Huawei. Então, já vou baixar a firmware. Vamos salvar o arquivo. Então, vamos salvar o arquivo.cc. Dentro da firmware, você vai ver que tem outras pastas. O que são essas outras pastas? São os patches. Então, o patch, veja que ele é lançado às vezes de um mês para o outro, às vezes 1, 2 meses de diferença. Então, a cada 30, 45 dias, acessa o saque, veja se não tem um patch novo. E dentro desse patch nós temos o Release Notes, que vai dizer tudo que foi melhorado, incrementado, ajustado nesse patch. É bem importante manter o patch atualizado, pessoal. Não vejam a cada 6, 7 meses.
A maioria dos problemas podem ser evitados somente atualizando o patch e a firmware conforme a versão estável que está indicada aqui. Então vou baixar o patch também. Salvei no mesma pastinha da firmware para a gente ter acesso. Os ambos arquivos já foram baixados. Então é isso. Então aqui no saque você tem acesso a todas as firmwares, você consegue ver qual que é a versão indicada oficialmente para uso. Vamos para a parte prática, vamos atualizar o equipamento. Nós já temos a tela de login aqui aberta no IP de gerência que a gente acessou no primeiro vídeo. Eu vou logar. E aqui vai mostrar as opções de gerência, algumas informações do equipamento. Eu vou no menu de manutenção e upgrade. O que a gente tem nesse menu? Então o equipamento vai mostrar para nós que versão que está rodando, que patch que está rodando. Então atualmente ele está rodando o V200R19C00 SPC500 com o patch SPH007 dessa firmware. Então a gente vai ter que atualizar tanto a firmware quanto o patch. Como primeira etapa, o que a gente faz? A gente faz o upload dos arquivos. É nessa mesma tela. Eu vou clicar aqui na parte de upload file. Vamos selecionar o arquivo que a gente acabou de baixar do saque, ou você baixou do site da Huawei. Eu vou mandar primeiramente o patch. É um arquivo menorzinho, ele é bem rápido de fazer o upload. Aqui nesse processo é feita uma transferência binária para não ter para que a firmware, o arquivo não seja corrompido durante esse processo. O patch está carregado e agora a gente vai fazer o mesmo processo para a firmware. Então vamos pegar a firmware, vou clicar em upload. A firmware normalmente ela é um pouquinho maior do que um patch, então o tempo de carregamento dela é maior. Eu vou deixar o vídeo rodando aqui, o pessoal vai acelerar um pouquinho para facilitar a visualização, mas a gente vai guardar todo o upload aqui e assim que concluído a gente já continua. Prontinho, cerca de 2 minutos, 3 minutos a firmware foi enviada para o equipamento. Então, se eu reiniciar o equipamento agora, ele vai subir com a nova versão? Não. A gente tem que configurar, a gente tem que informar para o equipamento qual arquivo que ele tem que utilizar no próximo reboot. Aonde que a gente faz isso? Nessa mesma tela, a gente tem as opções aqui de Next Startup, ou seja, na próxima vez que iniciar, o que ele vai utilizar. Nós temos várias opções aqui. Então, primeiramente, o Startup System, é a firmware. Se a gente clicar aqui no Select, nós vamos ver que temos duas opções. A C00, que é a versão que está rodando, que não é a recomendada, e a C10, que é a versão que a gente deseja inserir no equipamento, que deseja que ele utilize como firmware principal. Então, C10 SPC500, o arquivo de configuração a gente não altera, deixa ali o mesmo que está rodando no equipamento. E patch, nós vamos selecionar o 31 dessa mesma firmware, que é o que a gente acabou de enviar. O que acontece? Antes da gente fazer o procedimento, eu quero deixar claro uma coisa. Se você precisar atualizar a firmware do equipamento, é necessário fazer o reboot nesses switches, porque eles não são modulares, então ele não tem duas controladoras para que você possa fazer uma atualização sem a necessidade de reboot. Então, se vai atualizar o equipamento que já está em produção, que você viu esse vídeo, que já estava lá rodando com uma firmware desatualizada, ou saiu uma firmware nova, você vai ter que fazer uma janela de manutenção, caso não tenha outros equipamentos de redundância, para que pois vai acabar interrompendo os serviços dele. Se você for atualizar somente o patch, ou seja, a gente está instalando o patch 31, daqui uns dias saiu o patch 32, você vem aqui, faz o upload do patch 32, seleciona o patch 32, aplica. Para atualizar somente o patch, não é necessário reiniciar o equipamento. Então, você pode fazer isso num horário, em qualquer horário, que os serviços não serão interrompidos. Então, configuramos a firmware, configuramos o patch, vai ter atualização de firmware, a gente vai ter que reiniciar o equipamento. Vamos aplicar. E ele vai fazer umas verificações, vai salvar o que está rodando no equipamento, depois ele vai pedir novamente se a gente quer salvar, a gente vai salvar novamente. Esse processo demora alguns segundos.
Já está processando a próxima configuração. Tudo feito com sucesso. E agora ele pergunta, você quer salvar a configuração e reiniciar? Só reiniciar ou cancelar a operação? Nós queremos salvar as configurações para ter certeza que todas as configurações atuais do equipamento sejam mantidas e reiniciar. Esse processo demora alguns minutos, então o switch, o tempo dele reiniciar e voltar a ficar disponível são cerca de 10 minutos. Então, caso você esteja remoto, você atualizando o switch remoto, ele realmente demora uns 10 minutinhos, não se preocupa, vai tomar um café, ele vai reiniciar. Se tiver algum problema, ele vai voltar com a firmware anterior, você não vai perder o acesso. Então, já está reiniciando, a gente já consegue ouvir que ele está reiniciando, a gente vai pausar o vídeo. Assim que acabar o reboot, nós voltamos e vamos verificar se tudo ficou como a gente desejava. Então, pessoal, o switch já reiniciou, a gente já tem a tela de login aqui novamente, vamos logar e verificar se deu tudo certo. Página inicial, vamos no mesmo menu de manutenção, upgrade, que a mesma tela nos dá informações e ainda nos permite fazer alterações. Então vamos lá, veja que já mudou aqui a firmware e o patch que estão rodando neste momento no equipamento. Então a firmware que está em operação é a V200R19C10 e o patch é o SPH31 dessa mesma firmware. Então o upgrade foi feito com sucesso, a gente já tem acesso ao equipamento novamente. Esse é o processo de atualização. Depois disso tem a parte de licenças que nós vamos fazer no próximo vídeo, que é a última etapa que deve ser feita antes de colocar o equipamento em operação. Nós vamos repetir esse processo de atualização através de terminal. Nesse mesmo vídeo agora, a gente vai dar sequência nesse processo. Se você quiser ver como atualizar o equipamento, a firmware e patch, através da linha de comando, só continuar no vídeo que a gente já vai demonstrar. Lembrando, só para fixar a informação, se você precisar atualizar firmware, precisa reiniciar o equipamento, nesses equipamentos que não são modulares, né? E se você precisar atualizar somente o patch, você pode fazer em qualquer horário, porque a atualização dele é feita de forma transparente e não interrompe nenhum serviço. Tudo bem? Então vamos continuar para a parte de acesso via terminal. Nós fizemos o rollback da firmware, ou seja, nós colocamos a mesma firmware que estava no começo do vídeo, antes da gente atualizar através da interface gráfica. Só dando uma dica, se você precisar fazer o rollback, na mesma tela da interface gráfica que a gente selecionou a nova firmware, tu vai lá e seleciona a firmware anterior e reinicia o equipamento, ele vai voltar com a firmware anterior. O processo não tem nenhum segredo para fazer o rollback, é realmente selecionar a firmware anterior e reiniciar o equipamento. Então, vamos nessa. Eu vou mostrar aqui na tela do computador como é que a gente faz o passo a passo. Aqui no saque eu já deixei na página de downloads, já estou logado. A gente mostrou antes como que acessa o saque, tem um link também de registro, caso você não tenha visto. O que acontece? Aqui nas firmwares eu posso baixar elas na minha máquina ou eu posso utilizar um servidor temporário. Às vezes você não tem um servidor disponível, você está lá num POP, você quer algo mais prático e precisa atualizar os equipamentos. Nós disponibilizamos um servidor aqui mesmo no saque, eu vou mostrar como é que faz. Então em Downloads, criar servidor SFTP temporário e primeira opção ele te pede que arquivos você quer que estejam disponíveis nesse servidor. Eu vou selecionar a firmware C10 SPC500 da R19 e o último patch que é o 31, que é o que a gente quer instalar no switch. Licenças, ele vai pedir se você quer adicionar alguma licença. Quando você estiver logado como usuário, ele já vai mostrar aqui para você selecionar as licenças que já estão disponíveis no saque, então você não precisa nem baixar as licenças para o seu equipamento. Como eu sou funcionário, ia mostrar um monte de licenças aqui, então ele não me deixa selecionar, somente me deixa fazer o upload. Você também vai ter essa opção de fazer o upload de licenças, mas esse é o assunto do próximo vídeo. Então a gente vai conversar sobre licenças e algumas dicas no terceiro vídeo desse mini curso de switches. Então vamos pular a parte de licenças, avançar. Ele vai te dar as instruções de passo a passo de como utilizar o servidor SFTP, os comandos vão estar descritos aqui. Ele te dá um aviso que é um servidor temporário que você pode utilizar por 1 hora. Depois de 1 hora o servidor vai ser encerrado, você pode criar um novo, não tem problema. A única regra é que você não pode ter mais de um servidor ao mesmo tempo.
Vou solicitar o servidor, vai mostrar a mensagem, vai me dar OK, e nessa tela ele vai mostrar o status do servidor. Então no momento o servidor está sendo criado, demora cerca de 1 minuto para ele aparecer. Vamos aguardar a criação. Enquanto o servidor está sendo criado, vamos adiantar e já vamos logar no Switch, que eu quero dar uma dica para vocês também. Então, aqui eu estou utilizando o terminal do próprio Linux. Você pode utilizar qualquer cliente SSH, os comandos são exatamente os mesmos. Então, o que você utiliza no dia a dia, pode utilizar ele. Então, aqui no Linux SSH, usuário admin, o IP do endereço do servidor. Então, 92.168.1.253. Ele vai pedir o usuário, é o mesmo que a gente criou lá no primeiro acesso ao equipamento, no primeiro vídeo. A senha eu já deixei salvo aqui no Ctrl V. Não está salvo no Ctrl V. Vou começar de novo. Não estava salvo no Ctrl V, não. Volta. Então, estou logado no equipamento. Vamos verificar qual que é a versão que está rodando agora no Switch. Então, Display Version, ele vai mostrar aqui, está rodando a V200 R19 C00 SPC500. Lembrando que a gente tem que atualizar para C10 SPC500. Então, nossa firmware tem que ser atualizada. Display Patch Information. Ele vai dizer que patch está sendo executado no Switch. No momento está em execução o patch da versão R19 SPH007. Então a gente vai atualizar para a versão SPH31. Uma dica: se você ficou um tempo sem atualizar o patch, chegou lá no site, viu que está rodando o patch 7, depois do patch 7 saiu um monte de patch e o recomendado é o 31. Você não precisa instalar de forma sequencial, você pode instalar diretamente o último patch, que ele vai ter todas as melhorias dele juntamente com as correções e melhorias dos patches anteriores, ou seja, todos os patches são incrementais, então não precisa fazer de forma sequencial, pode instalar diretamente o último. Então o patch nós vamos ter que atualizar também. Caso você tenha um servidor de rede, um servidor na internet ou vai utilizar o serviço do SAC, o Switch vai ter que ter acesso a essa rede ou internet, ou seja, nós precisamos criar uma rota estática. Por quê? Se eu der um ping para um endereço aqui, tu vai ver que vai dar timeout. Ele não tem comunicação com a internet. Por quê? Ele não tem rota para a internet, ele não sabe como chegar na internet. Mas, como esse computador não está com o faro ativo e não está com nenhum tipo de bloqueio, ele vai fazer o masquerade para o Switch conseguir chegar na internet. O que a gente faz então? A gente dá um System View para entrar na view de configuração do Switch, e a gente vai fazer uma rota estática dizendo que todo o tráfego de rota default, todos os endereços que ele não tem a rota direta, vá através do IP do computador. Antes da gente fazer isso, uma dica: se você é novo em Huawei, aqui tem as opções de tab, então se você der IP, host, e apertar tab, ele vai te dar as opções que você tem de menu. Então eu quero criar uma rota estática. E se você der interrogação, ele vai te mostrar o que você pode preencher ou o que você tem de opções naquele comando. Então o que ele diz aqui? Para a rota estática, você pode definir a preferência, pode fazer um track caso você esteja fazendo alguma coisa com BFD ou algo do gênero, ou uma VPN instance, caso essa rota seja uma rota estática de uma VPN instance. Mas nesse caso eu quero definir o endereço IP, que no caso é 0000, que é o endereço default, e 000 de máscara, que é o endereço padrão, ou seja, tudo que você não tiver rota, vá por aqui. Tu pode definir que vá através de uma interface, através de uma VPN instance, de uma VLAN IF, mas no nosso caso, o nosso gateway é o IP do computador. Então a gente vai colocar 192.168.1.200, que é o endereço que nós configuramos lá no primeiro vídeo. Então o endereço desse computador para conversar com o 253, a gente fixou o endereço 200 nessa máquina. Ele vai te dar uma opção ali de colocar descrição permanente, algumas opções. Não vamos comentar isso nesse vídeo, senão ele vai ficar muito longo. Adicionei a rota estática. Vamos ver as rotas do Switch. Display IP Routing Table. Tá ali, ó.
Uma rota estática, endereço padrão, vai que o Nest Hope, o gateway dela, 192.168.1.200, que é esse computador, através da interface que eu estou conectado aqui, que é a interface de gerência. Então vamos dar um ping no endereço da internet, que nem a gente fez antes, eu já tenho comunicação com a internet. Então, dependendo da tua rede, você cria a rota estática por um bloco, por um range, conforme for necessário, para que o switch consiga chegar nesse servidor. O que acontece? O SAC aqui ele já me criou um servidor, está disponível aqui no endereço IP. Como eu tenho acesso à internet, eu posso conectar o SFTP diretamente nesse servidor do SAC e baixar os arquivos de forma automática. O que acontece? Vamos fazer utilizando o servidor local também para vocês verem como é que funciona. Daí você não precisa necessariamente criar essa rota estática. Lembrando, se você está utilizando o servidor do SAC, ele te dá uma validade inicial de meia hora. Se você precisar de mais tempo, clica em mais 20 minutos. Tu consegue ir estendendo esse período até chegar no limite de 1 hora. Então, chegou no limite de 1 hora, ele vai ser encerrado. Se for necessário, cria outro servidor e pode continuar utilizando. Ok? Então, vamos voltar aqui. Mesmo sem a rota estática, eu consigo pingar o 192.168.1.200, é lógico que ele está disponível, que a gente acabou de criar uma rota estática, que é esse computador. Nessa máquina, digamos que você criou um servidor FTP. Pode ser através de qualquer programa de servidor, independente de Linux, Windows. Você configurou ele lá e você vai fazer a configuração. Antes de mais nada, vamos dar um save aqui para salvar a configuração que a gente fez da rota estática, para que ela não seja perdida no reboot. E nós vamos acessar o servidor FTP. Vejam que eu dei um kit, eu saí da System View. O FTP está disponível nessa view de acesso aqui do equipamento. Então, FTP, que opções que eu tenho? O servidor, qual que é o endereço IP? 192.168.1.200. Não preciso configurar de porta nada, porque está tudo configurado padrão. Só um minutinho que eu não ativei o servidor. Se você não ativar o servidor, ele realmente não funciona. Ok, pessoal, não é ao vivo, mas essas coisas acontecem. O servidor, o FTP dessa máquina estava ativado, mas eu esqueci de liberar no Firewall. Então, liberado agora, vamos fazer a conexão, tentar novamente. Veja que ele já conectou na hora e me pediu usuário e senha, que eu configurei. Eu usei o usuário Huawei e a senha Huawei. Veja que eu estou logado no servidor FTP. Então, como a gente não vai utilizar o servidor do SAC nesse exemplo, eu quero mostrar usando a própria máquina, que você não precisa criar rota estática nem nada. Já vou deixar aqui, já vou pedir para desligar esse servidor. Vou voltar aqui no switch e dou um ls para ver que arquivos que eu tenho disponíveis no servidor remoto. Vejo que no servidor eu tenho 2 arquivos, a firmware e o patch. Porém, antes da gente baixar ela, no modo FTP, o FTP, por padrão, ele não utiliza o modo binário de transferência, ou seja, pode ocorrer alguma falha de transmissão e a firmware ou o patch ficar corrompido e não passar na validação do arquivo depois. Então, como é que a gente faz para ativar o modo binário? Executa o comando binary. Pode ver que o modo de transferência foi alterado para o modo binário. Agora sim a gente pode baixar os arquivos. Como é que baixa? O comando é get. Get e o nome do arquivo que eu vou baixar. Então, vamos baixar primeiramente o patch. Já tem o arquivo lá que a gente baixou na interface gráfica. Vamos subscrever, não tem problema. Então ali vai mostrando a porcentagem de download. Ok. E vamos baixar a firmware também. Mesmo comando get e o nome do arquivo lá completo.cc. Vai pedir para subscrever, porque eu não deletei os arquivos da atualização via interface gráfica, mas caso você esteja fazendo essa atualização da primeira vez, esse arquivo não vai existir, essa mensagem não vai aparecer, então pode ignorar ela. Ele vai começar a fazer a transferência. Como a firmware é maior, vai demorar um pouquinho mais, então a gente vai acelerar o vídeo para você não ficar esperando. Ok? Transferência realizada com sucesso. A gente pode sair do servidor FTP. No kit, voltamos para o Huawei.
Vamos listar os arquivos do equipamento para ver se os arquivos estão presentes. Vai dar o comando dir e vai mostrar o que tem aqui. Então vamos achar. Nós temos aqui a firmware C10, SPC500, que é o que a gente quer utilizar, a nova firmware que a gente quer atualizar o equipamento, e temos aqui o patch 31, que é o novo patch que a gente quer instalar. Como é que a gente define que o switch utiliza esse equipamento, ou essa firmware no próximo startup? Primeiramente, vamos ver o que está configurado para a próxima inicialização. Display Startup. Ele vai mostrar o que está configurado no equipamento. Então, vamos lá. Atualmente, ele está rodando a firmware C00. O próximo startup vai ser a C00. É isso que nós vamos mudar. E o patch, a parte de licença aqui está vazio, a gente não configurou. Atualmente ele está rodando o patch 7 e no próximo startup ele vai subir com o patch 7. Então é algo que a gente não quer, a gente quer mudar isso. Então vamos lá, como é que a gente faz? A gente vai colocar Startup, System Software e a gente vai definir qual que é o próximo arquivo de firmware que deve ser carregado no próximo startup. Então, a gente acabou de ver aqui em cima que o nome está S6730. Então, vamos colocar S6730, ele já vai me dar as opções aqui, ó. C10 SPC500 ou C0 SPC500. A gente quer a C10 SPC500. Para que ele atualize todos os slots, isso aqui seria mais se o equipamento fosse modular, mas a gente coloca o comando da mesma forma. Ele pede para guardar um momento, ele vai fazer toda a verificação e tudo mais e vai configurar o próximo startup. Vamos fazer o mesmo procedimento para o patch. Então, startup, patch e o nome do arquivo, tá lá, S6730. A gente vai dando tab até chegar no que a gente quer. Então, o próximo patch é o 31. Não tenho slave, não preciso definir o slot, posso só dar um enter, que ele já vai fazer a configuração. Vamos dar um display startup agora. Já está aqui alterado. O próximo startup vai ser a C10, SPC500, e o próximo patch é o 31. O que a gente faz? Save, salva essa configuração, que vai salvar o que a gente acabou de alterar e todas as configurações do equipamento, para ter certeza que a gente não vai perder nenhuma configuração. A partir disso, reboot. Ele vai ver a configuração se está tudo certo, senão ele vai pedir para salvar novamente. Como a gente já salvou, ele não pediu nada, ele vai pedir, o sistema vai reiniciar, você quer continuar? Sim. Então ele pede para você não fazer nenhuma operação de desligar o equipamento da tomada ou algo do gênero. Ele vai fazer umas verificações e tudo mais, e se der tudo certo ele vai iniciar o reboot, que é agora que a gente vai perder o acesso ao equipamento. Como a gente pode ouvir, ele já está reiniciando. Assim que ele reiniciar, vamos logar novamente para SSH, vamos dar o display version, display patch information para ver se a firmware que está rodando e o patch que está rodando é o que a gente deseja. Então pessoal, o switch já reiniciou, vamos acessar ele. Mesma forma que a gente fez antes, usuário IP, senha que a gente fez configurando no primeiro acesso. Display version já está aqui, versão V200R19 C10 SPC500. Display patch information rodando o patch 31. Então a gente está na versão estável recomendada pelo fabricante para a utilização do equipamento. Então, depois que a gente fizer a parte de licença, que a gente vai mostrar no próximo vídeo, o equipamento vai estar pronto para utilização em ambiente de produção. Caso você não seja um cliente da FiberX, nós temos uma página pública também para você verificar qual que é a firmware e patch recomendada oficialmente pelo fabricante. Então aqui no SAC, eu vou abrir uma nova, se você não está logado, não tem conta do SAC, você pode acessar o link qual versão. Então, sac.fiberx.com.br/qual versão,
ele te mostra as firmwares estáveis recomendadas oficialmente. Tem até um aviso aqui que você precisa estar logado para baixar os arquivos ou criar os servidores temporários, e é exclusivo para clientes, o saque realmente é exclusivo para clientes. Então, vindo aqui do 6730, temos as 3 firmwares, a versão que está com o símbolo de versão estável recomendada é a C10 SPC500 e o patch 31, que é o que a gente acabou de verificar que está pronto no switch. Esse segundo vídeo desse mini curso de switches era isso, verificar, mostrar para vocês como obter os arquivos, como atualizar através de interface gráfica, como atualizar através de linha de comando. Nesse momento a firmware e patch estão instaladas, estão rodando, essa parte está concluída. Então, caso tenha gostado, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o seu like aí embaixo, se inscreve no canal para receber as notificações sempre que a gente lança novos vídeos. E no próximo vídeo a gente vai ver como obter a licença do equipamento, como baixar ela, como instalar ela. E a partir desse momento, a partir do momento que a licença estiver disponível, a gente vai ter um bônus aí, vamos dar uma dica de como fazer uma configuração inicial de segurança, e daí sim o equipamento vai estar pronto para utilização em ambiente de produção. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até a próxima. Vamos ver que arquivo estão disponibilizados no servidor. Eu dou ls, nenhum arquivo.